meu Roblox está lento demais, mas será que eu consigo fazer esse notebook velho rodar a 120 FPS? Esse é o meu notebook com peças datadas lá de 2010, mas são mais velhos que muita gente que tá vendo esse vídeo. Mas como eu sempre fui meio pobre, esse camarada acabou sendo meu melhor amigo, visto que cada dia que passa parece que o lag do Roblox só piora em dispositivos mais fracos. Principalmente em jogos mais pesados, como o Blox Fruits, que é o foco principal no meu canal. Nesse dilema eu comecei a conhecer o Blox Trap. Além de ter uma automação cabalística, ele também muda a rota da sua internet para o servidor mais próximo. E se você não sabe o que é isso, basicamente seu FPS vai disso a isso. Lembrando que nesse clipe atrás com gráfico no máximo. Depois de mostrar isso, vem aqui no meu servidor do Discord, entra aqui em lag PC, pega essa fast flag, entre lá no seu Blox Trap, vai lá em editor de flexex, ativa e vai e coloca essas flex flag lá. Depois disso é só apertar em salvar e ser feliz.